Muito bom dia para você que está ligadinho, ligadinha no canal do Lessa. Neste sábado, 20 de dezembro, já está chegando o Natal, já é semana que vem. Será que teremos presente de Natal da diretoria do Fluminense? Mais um bom presente de Natal. Será que vai rolar ao longo da próxima semana? Pelo menos as coisas estão acontecendo. As novidades estão começando a aparecer. Aliás, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. É que ainda não veio à tona, mas notícias, não é isso que vocês querem? Notícias já temos para a gente começar neste sábado, porque ontem foi um dia importante, dia de Matheus Montenegro, novo presidente do Fluminense, que tomou posse no Salão Nobre de Laranjeiras, concedeu entrevista para os jornalistas que estavam presentes e revelou alguns detalhes importantíssimos em relação à volta de Nino ao Fluminense e a um jogador que já está certo, não faz mais parte do grupo para a temporada 2026. Não só isso, muitas informações importantes que Matheus Montenegro soltou e a gente vai trazer todos os detalhes a partir de agora aqui neste vídeo. Vem comigo. Vou lembrar para você deixar o seu like aqui, né? Se inscrever aqui no canal do Lessa, muito importante. Estou sempre aí contando muito com a ajuda de vocês para a gente bater essa meta. Agora essa meta aí de 150 mil inscritos. Depois, enfim, depois da virada do ano, com as coisas já se acalmando em termos de janela, né? De mercado. A gente vai colocar umas metas aqui, fazer uns movimentos. E se Deus quiser, vamos bater rápido aí. Vamos chegar nesses 150 mil inscritos para a gente continuar aos pouquinhos crescendo, sempre com muito trabalho, sempre com o objetivo de deixar você bem informado, que é o que vai acontecer a partir de agora, porque Matheus Montenegro, vou trazer aqui uma boa parte da entrevista, porque uma outra parte eu vou deixar para um outro vídeo aqui, tá, para não ficar muito grande, e são detalhes que vale a gente aprofundar um pouquinho mais. Aqui nesse recorte, Matheus Montenegro falou sobre Nino e confirmou que Nino já tem uma proposta do Fluminense, o Fluminense já fez uma proposta a ele, já há uma coisa bem encaminhada, já há um entendimento, que é o que eu venho falando já há muito tempo, né? É claro que entre Fluminense e Nino tá tudo muito alinhado, mas só que não adianta, né? Se os caras não venderem. E aí, o que faltava era um próximo passo do Fluminense para tentar chegar numa proposta. O Fluminense fez isso, fez contato com o Zenit e perguntou se o Zenit deseja negociar o jogador nesta janela, se há possibilidade. E aí o que aconteceu? Bom, não veio uma resposta. Por isso eu estou falando para vocês já há muito tempo que não era verdade. Que o Zenit pediu 10 milhões, que o Zenit pediu 12 milhões, que o Zenit vai querer 8 milhões. As pessoas saem falando muita coisa, mas a verdade é que pode ser que tenha uma projeção, claro, mas o Zenit não respondeu ao Fluminense oficialmente sobre quanto eles querem ou até se vão aceitar negociar o Nino, que é uma outra questão. É claro que ele já tem ciência da vontade do Nino em voltar para o Brasil, isso não é de agora, isso é desde o meio do ano. Porém, eles aceitarem os termos, aí é uma outra história, negociar com o Zenit é muito difícil, ocorreram algumas mudanças lá, enfim. Então, a parada está em compasso de espera, acho que dá para dizer assim. Não houve uma evolução significativa, porque tudo depende de uma resposta dele para as coisas definitivamente caminharem a favor de um desfecho feliz ou não. O Fluminense tem pressa, é claro, porque precisa, se não conseguir trazer o Nino, vai ter que correr atrás de um jogador de alto nível, porque o Thiago Silva saiu. Não tem para onde correr. O Nino é o cara para vir substituir o Thiago Silva. E o Fluminense vai ter que contratar mais, porque está perdendo jogadores para a zaga. O Manuel já tinha acertado a saída, ok, já era esperado. Thiago Santos é mais um que não fica. É mais um, né? Enfim, mais um dessa galera que não fica para 2026. É o primeiro na barca oficialmente. Estou colocando barca porque, enfim, é dos jogadores que realmente tinham contrato e poderiam ficar. É o caso do Thiago, mas o Thiago não é barca, né? O Thiago pediu para sair. Manuel já era fim de contrato. Então o Thiago Santos é um cara que tinha contrato
e poderia ficar se quisesse. E por que não vai ficar? Porque o Coritiba fez uma proposta oficial a ele, oferecendo 2 anos de contrato. Ele só tinha mais 1 ano de contrato com o Fluminense. Não sei se em termos de salário equiparou, ficou próximo, mas o Thiago Santos decidiu aceitar essa oferta porque daria a ele uma estabilidade aí, ou seja, de garantir mais 2 anos de contrato pela frente. E ele sabe que no Fluminense ele dificilmente teria espaço, apesar de que o Zubeldia até gostava dele no grupo. Ontem o Pedro Brandão, lá do jornal O Lance, informou isso. Ele até deu essa informação um pouco antes, que depois foi confirmado pelo Matheus Montenegro. E ele disse que o Zubeldia gostava do jogador, tinha pedido até pela permanência dele, mas que ele foi informado que o Thiago Santos recebeu essa proposta, decidiu aceitar, e aí vida que segue. O Fluminense poderia ter, por exemplo, se fosse desejo do Fluminense ter, não, então a gente vai renovar seu contrato aqui mais 1 ano. É claro que não era para fazer isso. Acho que é um jogador que, e vamos lá, né, aí vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho do Thiago Santos. É um cara que entregou, eu acho que até muito mais do que a gente esperava em 2024, um momento extremamente complicado, extremamente difícil, e ele entra como zagueiro, forma uma dupla com o Thiago Silva, e cara, ele vai muito bem. Eu achei inegável isso. Inegável. Ele teve valor, é um cara que nunca se omitiu, nunca se escondeu, um cara que sempre teve caráter, sempre que precisou ali. Claro, é um jogador limitado, todo mundo sabe disso, as dificuldades que ele tem, mas sempre que precisou, ele estava ali para ajudar. Então, cara, assim, não tem porquê. Eu acho que é um jogador que deveria mesmo sair. Acho que o Fluminense tem que buscar jogadores melhores, na minha opinião. E a saída do Thiago Silva mostra que tem solução, tem jeito para alocar jogadores nesses outros clubes, porque esses times que vêm da primeira divisão, eles querem contratar esses jogadores um pouco mais experientes, com muita rodagem de Série A, mas que já estão numa reta final de carreira, com salários mais baixos. Então tem como reformular esse elenco, aí que vai ter o tema por outro vídeo. Mas é um sinal positivo. E aí pode ser melhor para ele. Lá ele vai ser titular, vai jogar, sabe, 2 anos de contrato. E é melhor também para o Fluminense, que tem que ir para o mercado e qualificar o seu grupo, qualificar o seu elenco, trazer um jogador melhor que o Thiago Santos, que foi útil, foi homem pra caramba, e acho, na minha opinião, importante reconhecer isso também, porque a gente esperava algo muito pior quando ele veio, pela forma como ele estava no Grêmio, e conseguiu, com todas as suas limitações, ser importante em dado momento ali nessa história recente. Então agora é hora de ir para o mercado e trazer, qualificar esse grupo, qualificar essa zaga. É uma oportunidade que o Fluminense vai ter agora nessa janela com o Zubeldia. É a oportunidade de corrigir algumas coisas que não foram corrigidas ao longo de 2025 inteiro, e por isso o Fluminense sofreu bastante. Agora é a hora, é o momento para isso. E aí eu vou trazer aqui a entrevista que o Matheus Montenegro concedeu ontem no Salão Nobre de Laranjeiras com Rafael Siqueira, representando a nossa equipe, Jornada QTO 1902. Infelizmente não pude estar presente ontem, não foi possível devido à logística do dia, mas a nossa reportagem, Jornada, sempre presente, lado a lado, para trazer tudo para vocês. Vamos ver o que disse aí Matheus Montenegro. Um dia de muita alegria, né? A posse do cargo mais importante do planeta, é um sonho de criança, vivendo esse clube há muitos anos, já na arquibancada, mais recentemente vivendo aqui dentro, e agora no cargo de presidente, num momento de muita satisfação e muita vontade de trabalhar, de dar a vida por esse clube. Em relação às suas perguntas, desde que acabou aqui o nosso ano, né? A gente já vem trabalhando na montagem do elenco do ano que vem, tanto nas chegadas quanto nas saídas. A gente ainda não tem nada de concreto para falar, mas estamos trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível. O que eu queria dizer para a torcida tricolor é para não acreditar em perfis, em pessoas que não são confiáveis, porque atrapalha muito a gente assim no dia a dia. Cada dia eu vejo um nome de que o Fluminense sondou, de que o Fluminense está atrás, e enfim, isso de todos que eu li, assim, nenhum é verdade, e a gente trabalha aqui de uma forma muito fechada dentro do futebol, e normalmente anuncia as contratações depois que elas estão 100% resolvidas,
Então eu peço para o torcedor um pouquinho de calma. A gente está trabalhando para fechar isso rápido, mas ainda está num processo de negociação que envolve muitas partes, muitas possibilidades. E a gente vai dar notícias em breve, assim que as coisas estiverem fechadas. Matheus, boa noite, parabéns pela posse. Você falou, né, para não confiar nos nomes que você viu, nenhuma é verdade. Eu queria te escutar sobre o planejamento. O que vocês estão imaginando de número de reforços? Quais posições que vocês identificam que é prioridade nesse momento? E, claro, a cereja desse bolo para começar seu mandato, Nino. Há quantos anos a negociação com o Nino nessa altura? Bom, com o Nino, todo mundo já sabe, eu já falei, a gente já fez uma proposta para o jogador, né? Só que o ponto central da vinda do Nino é o Zenit, é o clube da Rússia. A gente ainda não recebeu nenhuma resposta do Zenit em relação a valores. Saiu, já li que o Zenit tinha dado um valor específico, que estava em negociação. Nada disso é verdade. O Zenit ainda não retornou para a gente, nem para dizer se aceita fazer uma venda agora. Então o cenário que tem nós já conversamos com o jogador tem vontade de vir para o Fluminense e o Zenit ainda não respondeu nada. Não, e o planejamento que eu te perguntei, se tem quantidade de reforços? Planejamento, enfim, dentro do que a gente tem agora, a gente perdeu alguns jogadores na zaga, então a zaga é uma prioridade. A gente também tem como prioridade o ataque e a gente também busca algum jogador para as laterais. Então, assim, isso é o que a gente tem de prioridade, mas o Fluminense está analisando todas as oportunidades de mercado e pode ser que venha alguém também fora dessas posições, mas essas são as posições prioritárias. SAF do Fluminense, há uma polêmica muito grande, tem gente que acha que é bom para o Fluminense, tem gente que acha do jeito que essa SAF está sendo planejada não é bom. Qual o seu projeto? Você quer a SAF no Fluminense ou você tem uma outra ideia de como administrar financeiramente o Fluminense do jeito que está o futebol hoje, tão difícil financeiramente? A SAF, a gente apresentou uma proposta na gestão anterior, né? Nós trouxemos um investidor aqui nesse Conselho Deliberativo para apresentar a proposta. A gente disse que não ia misturar o assunto SAF com o assunto eleição, então de lá para cá nada andou. Aí agora, desde a eleição, a gente voltou a discutir com os investidores. Nós queremos melhorar a proposta que foi apresentada. Tem muitos outros aspectos a serem discutidos e o meu objetivo é, quando tiver uma proposta final, colocar para votar em Assembleia Geral. Antes disso, a gente tem um trâmite relevante para fazer. Temos que passar por esse conselho aqui algumas vezes para explicar para o torcedor. O que eu posso dizer ao torcedor é que não há nenhuma chance dessa proposta ser levada à votação sem que todo mundo tenha 100% de entendimento do que é a proposta, de como seria um Fluminense sem SAF, de como seria um Fluminense com SAF. A gente vai fazer isso com muita calma, porque é a decisão mais importante da história do clube, na minha opinião, sob o aspecto administrativo. Então a gente, com muita calma, vai negociar para melhorar a proposta e todo mundo vai ter ciência de todos os passos que forem dados nessa negociação. A decisão final é a decisão do sócio do clube, assim como na eleição, é uma decisão de Assembleia Geral e aí os sócios do Fluminense vão ter aqui a oportunidade de escolher o melhor caminho que eles querem. Da minha parte, como presidente, o que eu posso fazer é trabalhar para que a gente receba a melhor proposta possível, essa é a primeira parte, e a segunda parte é para que todos tenham ciência de tudo que está nela e de como seria o Fluminense do futuro, e é isso que eu vou fazer. A decisão em si é uma decisão dos sócios. Matheus, independente dessa decisão e desses projetos que estão sendo alinhavados e serão encaminhados, existe a possibilidade, eu vou repetir inicialmente o que perguntei para você, o Mário, ele pode ser, ao seu lado, aquele que você foi para ele também nesses 2 mandatos, independente de SAF ou não, tem condições dele estar ocupando algum cargo aqui no clube? Sim, tem. Eu já disse que o Mário continua, o Mário fica entre nós. Desde a eleição, tá, 100% das coisas que o Mário vinha tocando e vem tocando, ele vem me comunicando em tempo real, então a gente está se falando muito mais. O Mário vem participando de todas as reuniões
com o departamento de futebol para decisão desses nomes, das chegadas e saídas. A única coisa que muda agora de concreto é que eu participava do futebol, mas não do dia a dia, então tinha contratação que eu sabia que ia ser feita, tinha coisa que eu não sabia, e agora, na função de presidente, eu estou 100% por dentro de tudo que está acontecendo lá, das possibilidades dos nomes que vêm, dos que saem, 100% das coisas que ele vem fazendo, ele vem alinhando comigo, é só isso que muda, mas eu conto com ele, com a experiência que ele teve aqui no Fluminense por todos esses anos, para continuar conosco. A gente ainda não definiu a questão do cargo especificamente, mas eu estou preparando uma entrevista coletiva para o dia 2 de janeiro, e aí nesse dia espero voltar com tudo isso de forma mais clara sobre como vai funcionar a governança do Fluminense no ano de 2026. E o Angione segue como diretor de futebol? Também segue. Sobre o retorno da diretoria de planejamento esportivo, já tem um nome para o cargo? Pode ser um ex-jogador, como o Fred? Pode ser um ex-jogador. Como esse ano a gente tem uma diferença grande, que o Campeonato Brasileiro começa no dia 28, então está tudo muito corrido. A reapresentação do grupo já é no dia 2 para jogar o Campeonato Carioca e no dia 8 para quem vai jogar o Brasileiro. Então a gente está focado nessas contratações com os profissionais que tem lá hoje. E aí depois do elenco pronto a gente vai trabalhar nessa diretoria de planejamento esportivo. Sobre a SAF, tem algum prazo para que as conversas voltem a acontecer? As conversas já estão acontecendo. Eu acho que, enfim, a partir ali de fevereiro, março, a gente começa com esse tema aqui no Conselho Deliberativo, em que a gente volta a informar o torcedor do que mudou de lá para cá e falar dos próximos passos e voltar a discutir a proposta efetivamente. Deixa eu te perguntar uma coisa fora do ar. Não vou gravar. Você já tem o teu vice-presidente de futebol? Não vai ter? O Mário pode ser esse homem do futebol? Não, a gente já tem uma estrutura de futebol. A questão do Mário, eu estou analisando se ele vai ser uma pessoa do futebol ou do clube como um todo, e até o dia 2 eu volto com essa resposta para a torcida. Nossa. Matheus, no dia do seu lançamento da candidatura, você falou principalmente sobre o lançamento de escolas licenciadas pelo MEC, tanto em Xerém e na Cidade de Deus, além de um projeto chamado Sobre Campo Tricolor. Eu queria que você explicasse um pouquinho, mais ou menos, a ideia que você tem para poder fazer a implantação desses redes de ensino. A ideia é de ter a Escola Fluminense como um projeto social, para levar a cultura do clube para a comunidade. Enfim, era uma ideia que a gente apresentou na época de campanha e agora tem que fazer um estudo de viabilidade. Então a gente pode fazer uma parceria com o poder público, pode fazer uma parceria com o poder privado. É óbvio que não é expertise do Fluminense montar um projeto de educação. Então agora a gente vai ver a viabilidade desse projeto junto com todas as partes envolvidas no setor público e no setor privado e montar um projeto concreto, e assim que tiver novidade a gente vai mostrar para o torcedor. Você já tem nomes do elenco principal para poder se apresentar no dia 2? A gente já tem a lista dos jogadores que vão jogar o Campeonato Carioca, porque a gente dividiu a reapresentação, alguns voltam no dia 2, outros voltam no dia 8, então a gente já tem a lista de quem volta dia 2 e quem volta dia 8. Do elenco principal, você consegue dizer algum nome pra gente que teve menos tempo e vai se apresentar antes? Sim, todos os que tiveram menos tempo de jogo, Santi, Lescano, Lavega, enfim, todos esses que a torcida cobrava que deveriam participar mais dos jogos estarão no dia 2 para jogar o Campeonato Carioca. E qual o recado que você pode deixar para a torcida tricolor? O que a torcida pode esperar do Matheus nos próximos 3 anos? O recado para a torcida é que vai ter um presidente que sempre vai dar a vida por esse clube, que entende muito a importância da arquibancada, e dizer que nos momentos mais difíceis que a gente vai precisar do torcedor. Espero que sejam poucos momentos difíceis, mas quando existe uma conexão campo e arquibancada, o Fluminense é muito forte, e eu vou buscar para que essa conexão, ela ficou um pouco devagar esse ano, voltou no fim do ano, e eu quero que no ano que vem, com a Libertadores, que a gente volte 100% conectado, time e torcida, para que a gente possa fazer o nosso objetivo, que é ser campeão. Então acho importante destacar também que nessa fala o Matheus também frisou ali as posições, as prioridades, como a gente já sabia, zaga, ataque, e ele fala laterais. Ele não fala só lateral, ele fala laterais. Será que Guga vai ser emprestado? Porque o Fuentes a gente já sabe que pode sair. E quando ele fala isso, ele confirma que o Fluminense vai negociar o Fuentes. Ou em definitivo, ou vai emprestar. Agora, lateral direita, laterais, será que o Guga pode sair também?
Enfim, ou não sei se foi na hora, né, de falar ali que acabou saindo plural e tal, mas vale a gente ficar de olho, né? As prioridades, ele fala de oportunidade de mercado e, claro, enfim, ele pode perder algum atleta também, né? No meio de campo, volantes, ele pode ter alguma saída inesperada e aí não tem jeito, vai ter que ir para o mercado também. Então pode chegar jogador de outra posição, pode, mas as prioridades estão bem claras. O Fluminense perdeu os jogadores da zaga, vai ter que aí repor quantidade e eu espero também que reponha qualidade, porque a saída do Thiago Silva deixa um rombo, faz um estrago bem preocupante nesse sistema defensivo. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente volta com mais informações ainda hoje, repercutindo outra fala do Matheus e aprofundando aqui alguns detalhes de apuração que eu vou trazer para vocês. Fiquem ligados aí ao longo do dia e não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e se inscrever, por favor, aqui no canal do Leste. Tamo junto. Valeu!